Não, o que eu tenho para falar do Corinthians? Joga quarta-feira contra o Fluminense no Maracanã, no retorno do Campeonato Brasileiro, ainda sem o Memphis Depay. Aliás, a notícia que a gente recebe hoje é que o Memphis vai procurar um especialista na Holanda para tratar do seu problema de lesão de grau 2, porque o Ronald Koeman, o técnico da seleção holandesa de futebol, ele deu uma entrevista muito polêmica, dizendo que se o Memphis não estiver bem fisicamente, ele não vai para a Copa. Se ele não tiver 100%, tem que ser 100%, senão não pode ir 100%. Pois é, mas ele é o maior... Vamos lá. O Ronald Koeman disse isso. É igual, né? Você parou pra pensar, né, Belo? Você ia dar um exemplo que é igual, né? Eu fiquei esperando agora uma resposta do Belo, mas ele travou, refugou, não quis levar a discussão além. Não, é que o Memphis, ele os holandeses gostam bastante dele e defenderam ele dessa questão do Ronald Koeman, querem que ele vá para a Copa do Mundo, só que os médicos do Corinthians têm que conversar com os médicos da seleção holandesa de futebol, porque ele está com uma lesão grau 2 que vai deixar ele mais ou menos 1 mês, 2 meses fora dos gramados. O Corinthians vai jogar 9 jogos agora no mês de abril, por exemplo. Então, ele não pode entrar em campo e se lesionar a ponto de perder a Copa. Se lesionar de vez e ter um problema que o tire da Copa do Mundo. Mas ele também não pode ficar sem jogar até a Copa do Mundo e chegar totalmente sem ritmo de jogo. Não tem como. Não tem como ele não jogar até a Copa do Mundo, chegar lá e ser convocado e jogar a Copa. Então, ele tem que fazer um meio do caminho aí de se preservar, se recuperar da lesão de grau 2 e jogar as partidas pelo Corinthians. Ele precisa entrar em campo pelo Corinthians, porque se ele não entrar em campo pelo Corinthians, aí ele não vai para a Copa. Aí o Ronald Koeman não vai convocá-lo para a Copa do Mundo. Ele precisa entrar em campo pelo Corinthians em algumas partidas até a convocação final da seleção holandesa de futebol. E a polêmica está em torno do Memphis voltar ao Brasil ou não, para se tratar dessa lesão grau 2. Do mesmo jeito que o Garro foi lá para a Espanha para tratar do problema no joelho, né? Não quis tratar com os médicos do Corinthians. O Memphis está avaliando ficar na Holanda para tratar o problema da lesão dele na Holanda e só quando estiver ok, quando estiver 100%, voltar ao Brasil. Não é de hoje que o departamento médico do Corinthians é bastante questionado, e não só médico, tá? Quando eu falo departamento médico, às vezes pode ser injusto, porque às vezes não é o médico, né? Departamento médico é todo conglomerado. Departamento físico, fisiológico, de nutricionista, todo esse departamento que coloca o jogador apto a atuar, né? Então, às vezes não é exatamente o médico, mas é o preparador físico, por exemplo, que o jogador não gosta, que às vezes exagera nos treinos, dá um treino de 1h30, quando deveria dar um treino de 45 minutos, ou é o fisiologista, que às vezes também não trabalha direito, e a gente sempre fala departamento médico, parece que é o médico, né? Então, às vezes pode parecer injusto, mas é todo o departamento que está sendo bastante questionado por alguns jogadores do Corinthians que simplesmente não conseguem jogar, né? O Caio César chegou agora, já teve a segunda lesão. O André Carrillo não consegue jogar mais que 30 minutos. Então tem um problema muito sério acontecendo no Corinthians em relação a esse problema de lesões de jogadores que não saram, que simplesmente não saram e que são lesões recorrentes, às vezes com os mesmos jogadores, Tomás. A preocupação aqui, por exemplo, a crítica do Marcos Rogério Verone, muitos torcedores pensam exatamente isso, né? E isso vai ao encontro do que o Belo está dizendo. O holandês está certo, o jogador do Corinthians só se machuca, a estrutura do timão, está ruim demais. Mas se ele vai se recuperar na Holanda porque ele tem uma desconfiança em relação à estrutura médica do Corinthians, de fisioterapia, de recuperação, esse é um debate que o torcedor do Corinthians merece saber abertamente. Se realmente o cara vai pra lá porque ele não confia no que o Corinthians oferece, gente, assim, sinceramente, o Belo conhece o Corinthians acho que como ninguém. Cara, eu vi muito jogador
não sei se agora, mas há pouco tempo, muito jogador que passou pelo Corinthians estava fora, teve lesão em outros clubes, em outros países, vinha se tratar no Corinthians. Sim. Então, não sei se aconteceu alguma coisa. E no caso específico do Rodrigo Garro, que nós contamos a história aqui, o Belo está aí ao vivo, ele pode confirmar ou até ter uma informação diferente, isso faz parte. Mas no caso do Garro, o Memphis quebrou a cara, porque ele mandou o Garro ir para a Espanha, ele indicou um cara que era meio místico, que ia resolver o problema do Garro lá na Espanha, o Garro ficou 10 dias lá, não resolveu porcaria nenhuma, voltou e resolveu aqui no Brasil, que agora o Garro tá voltando a jogar bem. Resolveu o problema aqui. Então, no caso do Garro, o Memphis quebrou a cara. Agora, no caso dele aí, realmente o Nori tem razão. Se ele desconfia do departamento médico do Corinthians, isso precisa ser discutido mesmo. O próprio Dorival Júnior, nas entrevistas coletivas, sempre fala que muitos jogadores do Corinthians vivem machucados, né? Então, o próprio técnico fala, não diretamente, não é uma crítica direta, mas ele fala desses jogadores que não conseguem jogar, que ele sempre está sem 3, 4, 5 jogadores no time, e é um negócio impressionante. É muito difícil que o Corinthians esteja com todos os jogadores à disposição.